esse movimento de acompanhamento da EAJA, mas vamos começar apresentando um gerente, o nosso gerente, que foi nomeado semana passada, né, professor Sábio Caminho, que vai fazer a sua apresentação e as palavras iniciais desse ponto. Fique à vontade, Sábio. Pessoal, então, uma boa noite para todos, para todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E hoje eu recebi um convite dos nossos colegas para estar aqui, né, fazendo parte desse ponto de formação. Então eu fiquei muito feliz, né, de poder estar participando com vocês aqui e ver um pouquinho, né, conhecer a nossa turma. Mas infelizmente eu não vou poder ficar até o final, porque eu tenho um outro compromisso agora ainda. Mas pelo menos eu já conheci muitos aí, né, e a gente sabe do compromisso que vocês têm com a educação. Principalmente que é a EAJA, né? Então a gente vê que são várias pessoas que foram excluídas do processo de ensino-aprendizagem e que precisam do nosso apoio, né? Todos estão ali de mãos estendidas, né, esperando que nós demos a mão para eles, né, para poder resgatá-los novamente de onde eles se encontram. E a gente fica muito feliz, porque eu já tenho um certo conhecimento do trabalho, só que junto ao Estado. Então lá nós chamamos de EJA, né? Então aqui é EAJA, né? Então a gente fica meio até acostumado, né? Eu já acostumei já da semana passada para essa, né? A gente já acostumou com a EAJA agora, que é o nosso ramo de trabalho. E eu vi em cada um ali a gente começa a sondar, né? Cada pessoa que está ali presente, também o organograma, né, da nossa EAJA. Então a gente já conhece quase todos assim, pelo trabalho. Né? A gente sempre está sendo orientado, falado, né, assim, o que cada um faz. Então eu até comentei com o pessoal lá que eu quero fazer uma visita em cada unidade, para a gente conhecer cada realidade, ver o que a gente pode estar ajudando ali a caminhar mais ainda, né? Eu sei que vocês já têm uma experiência muito grande, então a gente precisa absorver um pouco dessa experiência de vocês e começar a caminhar também juntos aí nessa luta, da EAJA, que exige muito de nós, né? Muito compromisso mesmo, e nós sabemos o tanto que não é fácil, né? A nossa luta para estar fazendo as nossas escolas, as nossas unidades caminharem. A gente já esteve junto à Guarda Municipal, que a gente conhece também agora, né, uma nova realidade que está aflorando aí, né? Que é a violência nas unidades escolares. Então a gente tem que aprender a lidar com essa nova realidade que está chegando, que vai atrapalhar um pouquinho, mas que nós temos que ser firmes, ir atrás, buscar saídas para poder não deixar que esse processo que caminhou tanto, né, haja um retrocesso. Então nós temos que caminhar. Então, minha formação é matemática pela Universidade Federal, fiz direito também pela Universidade Católica, e várias pós também, né, em planejamento educacional, e também muitos na área de direito também, que a gente vem fazendo, e fiz um mestrado na violência e em disciplina escolar. Então a gente tem a tese desse sentido. E espero contribuir com vocês ali e absorver muito do que vocês têm aí, guardado, para poder trabalhar. Pessoal, então é isso, eu estou muito feliz de ter recebido o convite, né, para poder fazer parte dessa equipe lá, por parte, né, do nosso prefeito, né? Me convidou, ele sabendo que a gente já fazia parte dessa parte da EJA, do nosso compromisso com a educação, e me convidou. Então eu resolvi aceitar esse desafio. E espero contar com todos vocês nessa caminhada. E no mais, muito obrigado, pessoal. E vamos dar início, né, à formação aí. Felicidades, né? Sucesso para nós. Obrigado.
Nessa linha das apresentações, quando nós estamos, assim como eu falei no momento inicial, com muitos rostos novos nesse acompanhamento, acho que seria bom novamente nos apresentarmos e, principalmente quem está chegando agora, se apresentar, se identificando também nessa perspectiva de alguém que veio para compor o grupo, né, de profissionais da EAJA, ou se é uma situação provisória, porque a gente sabe que a Secretaria, a RME, está passando nesse momento por uma reestruturação, uma nova organização. Então, de ouvir de vocês como é que está sendo isso, quem veio para ficar, quem está numa situação provisória, enfim. Vamos começar por hoje. Por aqui? Sim. Tem mais pauta aí? Tem gente sem pauta. Já deu aqui pra gente. Mas você deu perdão. Mais aí? Obrigado. Mais? Quem mais? Não escutei. Esse movimento é isso também, né? Vamos atualizar. Se alguém puder anotar. As próprias listas, né? A gente vai. O Marcos está chamando a atenção para a questão da frequência e atualização das listas. Como nós estamos organizando as listas, Marcos, por coordenadoria, na pauta há um momento de trabalho em grupo, por coordenadoria. A gente acha que é mais interessante, mais rápido, fazer essa atualização em grupo. Vamos lá, Chico, rapidinho Vamos para lá. a gente... Eu sou Francisco Perna, faço parte da Gereja, minha formação é letras, com mestrado em literatura e doutorando em literatura. Então é isso. Sou Jaqueline, professora de História da Rede Estadual do Municipal e atualmente lá na Gerência. Sou a Nádia, estou na situação provisória, dando continuidade à formação que iniciou ano passado. Eu sou Linda, estou na Coordenadoria Regional Central, sou 30 horas por Antônia Cristina, estou na Coordenadoria Geral Central também, na EAJA há 2 anos e pouco, como apoio. Eu sou a Clélia, continuo na Gereja, só aí, obrigada, pedagoga. Eu sou a Vilma, estou lá no Centro de Formação, né, na Gerência de Formação, e eu sou pedagoga. Eu sou o Valne, da área de letras, da GEFOR também, Centro de Formação. Sou o professor Helder, da área de letras e pedagogia, estou na GEFOR. Sou Elaine, pedagoga, estou na Gerência. Sou Henrique, artes visuais, Gereja. Eu sou Maria Antônia, e socióloga, e estou provisoriamente na GEFOR. Eu sou Eduardo, sou de Educação Física e estou na Gerência de Formação. Eu sou Simone, sou pedagoga, apoio pedagógico pela unidade Bretas. Érica, Educação Física e apoio da Unidade Bretas. Alexandre, da Regional Bretas, sou formado em História. Magdalena, Letras, estou na coordenação da Central, da Unidade Central. Já sou presente. Essa aqui é a Marilude, viu, gente? Já fala, Marilude. Eu sou Marilude, Já continua. Oi, eu sou Marilude, Central. Senta lá naquela cadeira lá, hoje é pedagoga. Eu sou Isabel, matemática gereja. Paulo, CRE, Brasil. Rodrigo, Regional Tomé, apoio. O Janate Central. Milton, Brasil, História. Marcos Paulo, Regional Java, Educação Física. Brasil, pedagoga. Tá sobrando, tá? Você mesmo. Sandra, Coordenadoria Central, apoio, né? Coordenadoria Central, pedagoga. Jaqueline, Maria Tomé,
situação provisória, está no lugar da Simone Porto, está de licença maternidade, né? Provavelmente até lá no final de setembro, outubro, então quase que o ano todo. Vamos ver, vamos ver. Eu sou pedagoga e estou na coordenação pedagógica da coordenadoria Maria Tomé. Sou de artes visuais e também estou substituindo a Simone Porto. Sou da Maria Tomé. Marcos, Unidade Bretas. Andréia, pedagoga, voltando para a EASA, da Unidade Armas. Marcos Gereja, Geografia e Pedagogia. Maria Clara, estou na coordenação pedagógica da CREJ Arbajém. Universidade Federal de Goiás. Marcelo, Regional Jarbas, retornando para a EAJA a partir de hoje, mas sem saber se uma situação provisória ou permanente. Sou Maria de Lourdes, área de matemática. Estou apoio na unidade Jarbas. Da mesma forma, não sei também se é permanente ou provisoriamente. Estou iniciando o apoio, o acompanhamento à IAJ. Meu nome é Angelita, sou da área de letras, estou na coordenadoria Brasil, costumes, não sou mais Jarbas. Acostumo você também? Costumes também, estou na coordenadoria Brasil, estou na coordenação pedagógica junto com meus queridos coleguinhas que agora você arrasa. Isso aí. Eu sou Renúzia, pedagoga, apoio técnico lá na Gerência de Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos. Só para situar um pouco quem está chegando, esse encontro é o 4º encontro. Qual foi você que chegou agora? Eu sou a Tatiane, sou apoio pedagógica da coordenadoria Arbajane e estou iniciando um trabalho como apoio na EAJ. Situação provisória ou situação permanente? Você não sabe? É uma interrogação. Tá bom. Como eu estava falando, é um projeto de formação continuada, fruto de uma articulação entre a gerência de jovens e adultos e a gerência de formação, as pessoas aqui de Vilma, Valne, Eduardo, em parceria, e agora Cleison, em parceria com a Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás, cuja parceria é histórica e vem tomando diversos formatos ao longo desse percurso, ao longo dessa trajetória, mas esse projeto em especial, ele foi iniciado no ano passado. Se desenvolveu durante todo o ano de 2016, numa perspectiva de formação em rede, na EAJA, envolvendo os sujeitos dessa modalidade. Os sujeitos apoios, vocês, os sujeitos coordenadores pedagógicos, que atuam diariamente no interior de cada unidade educacional da EAJA, os sujeitos Gereja, Gerência de Educação de Jovens e Adultos, responsáveis por pensar, elaborar e defender as políticas, de uma maneira geral, dessa modalidade, em articulação com a gerência de formação, que é responsável nesta rede, nessa secretaria, por elaborar e socializar e desenvolver as políticas de formação nessa rede, em parceria, claro, com a Faculdade de Educação, na pessoa, especialmente no ano passado e nesse ano, da professora Maria Emília. A dinâmica, esse projeto, ele surgiu, sobretudo, de duas ações importantes. Do processo de reescrita da PPP da EAJA, quando se verificou, no processo de escuta inicial, que a PPP da EAJA, embora fosse um documento muito caro, muito importante para a modalidade nessa rede, ele ainda era pouco conhecido e pouco materializado nas unidades educacionais da nossa rede, no que se refere à EAJA. Então esse é um ponto importante que motivou a elaboração desse projeto. E um outro ponto também tão importante quanto esse
é o da experiência do Proeja FIC Pronatec desenvolvido na rede pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Faculdade de Educação em 10 escolas. Começou com uma, depois estendeu para 10 escolas no município. Essa experiência formativa do Proeja FIC Pronatec trouxe para a gente essa dinâmica de formação, que se constitui no encontro inicial de apoios, que traz as demandas, os olhares, as problematizações, o fazer ou o não fazer, do acompanhamento, né, advindos do acompanhamento pedagógico na escola. Então, a gente realiza esses encontros de apoios. Num segundo momento, encontro ampliado, que é o momento em que nós, apoios, nos reunimos com os coordenadores pedagógicos para, numa perspectiva de estudo coletivo e diálogo sobre o fazer pedagógico, traçar metas, orientações para o acompanhamento e para a formação, que é um terceiro momento que acontece no interior da escola. É uma dinâmica que envolve três grandes momentos: o encontro de apoio, o encontro ampliado e a formação na escola. Esses 3 grandes movimentos acontecem no decorrer de cada mês, conforme o calendário escolar. Quem não teve acesso ainda vai ter para acompanhar isso tudo. Nós estamos no quarto encontro de 2017 e a gente traz para esse encontro especialmente desdobramento dos encontros anteriores. E aí eu retomo com vocês os encontros anteriores de uma maneira rápida, mas sobretudo através dos objetivos desse encontro aqui, que seria esse, de retomar o quadro síntese das metodologias adotadas na EAJA em 2017, depois de uma análise mais criteriosa do nosso fazer coletivo desse quadro pela professora Maria Emília, já com as contribuições dela, em uma perspectiva justamente disso, de rever ou ampliar as compreensões, os entendimentos que a gente tem em relação às metodologias adotadas pelas escolas em 2017. Quais sejam? Eixo temático, projeto de trabalho e projeto de ensino-aprendizagem. Então esse é o primeiro movimento de hoje. O segundo seria o de promover, pelos apoios, uma análise crítica, reflexiva, do material produzido pelos coordenadores pedagógicos no último encontro ampliado que aconteceu por coordenadoria. No último encontro ampliado, os coordenadores pedagógicos, depois de uma série de atividades, puderam fazer um relato do desenvolvimento metodológico na sua escola e apontou os desafios que esse desenvolvimento tem trazido. Então o segundo momento seria de retomar isso, numa perspectiva de que nós, apoios, possamos analisar esse material e analisar a partir de algumas categorias, levantando demandas para acompanhamento e orientação na escola. Isso é feito semanalmente, não sei se com essa nova dinâmica será semanal, mas enfim, para o acompanhamento, e demandas para o estudo, o encontro formativo que acontece na escola mensalmente, de uma maneira coletiva, e semanalmente pelo calendário, pelo organograma escolar que se garante o horário de estudo do professor na escola. E o terceiro objetivo seria, de uma maneira espontânea, a socialização dessa análise por vocês, certo? Então nós temos esse momento coletivo aqui, que a professora Maria Emília vai fazer a retomada do quadro síntese das metodologias. Depois nós vamos nos organizar por coordenadoria para fazer a análise do material, e quem não teve acesso vai poder ter acesso agora e analisar com seus parceiros da coordenadoria para fazer uma análise crítica. Seria um momento por coordenadoria, depois no finalzinho a gente volta para cá para fazer a socialização. Então é isso. A professora Maria Emília vai fazer com a gente a retomada do quadro. Lembrando, assim como ele foi feito em 1, 2, 3, acho que agora é a 4ª etapa, não terminou. É um processo que não terminou. Se por acaso
No momento que a gente estiver analisando esse quadro, verificar se algum entendimento não está claro, alguma ideia que não corresponde, que não está coerente, o processo de construção desse quadro, ele continua. Certinho? A ideia é que a gente possa estar organizando os quadros e possa estar trabalhando na escola, no processo de formação. Só antes de entrar no quadro, eu queria só justificar porque da nossa retorno só agora, né? Sim, sim. Porque nós tivemos alguns problemas no meio do caminho. Primeiro, a Margarida disse, eu estou em vias de me aposentar. Essa é a primeira notícia. Não, vou aposentar, mas vou continuar com algumas atividades. Não vai passar. Espero. Espero que cada vez eu tenha notícias piores. Então, para quem está chegando, né? E para quem está entrando agora, a coisa não está boa, né? E aí a Margarida iria, em função disso, assumir o projeto. E como ela estava retornando do pós-doc, ela tinha algumas férias, né? Aí, atropeladas já sem por novembro, dezembro e janeiro de férias. Quando foi em fevereiro, ela retornou. Só que nesse inteirinho teve uma questão que foi as consultas todas que nós fomos fazendo em relação ao aposento. Ao aposentar, eu tenho que passar a coordenação para outra pessoa. Aí a informação da universidade é que não. Né? Da CAPES, só terça-feira que eu soube a notícia que eu pedi em janeiro. Tá? Essa informação. Né? Da CAPES eu não posso nem coordenar aposentada e nem passar para ninguém. Então eu tenho que protelar a aposentadoria. Porque eu não vou fazer por um longo tempo, porque senão você coloca que é o CNV. Né? Mas em relação ao projeto de extensão, significa que eu posso coordenar mesmo aposentando. Tá? Então, mas essa notícia também a gente só teve agora, fevereiro, finalzinho de fevereiro, que foi pela própria universidade a orientação que eles nos deram. Diante disso, eu retomei, mas aí com problema de saúde também, então só agora que a gente conseguiu se reorganizar. Já fizemos 3 encontros, né, de planejamento e organização do nosso trabalho, ainda não conseguimos reorganizar o projeto do curso de formação desse ano, a gente ainda está em processo, né, e até a partir também das escutas, né, que a gente precisa fazer a vocês, do que é que e esse é um primeiro movimento, foi feito com os coordenadores e precisa ainda ser feito com os apoios, né? E como estão em processo de retomada também, a gente precisa ouvir o grupo como um todo para ver do que estava previsto para o ano passado, o que a gente viu que precisa ser retomado e do que não viu que precisa ser visto e o que mais que precisa ser trabalhado para esse ano. Então, para a gente fechar, né, o projeto de formação desse ano. Bom, então nós estamos agora retomando, mas numa perspectiva de que esse trabalho que já foi feito até então, tudo isso é formação, né? E é fundamental dar continuidade ao processo. Então, esse quadro que a gente tenta fazer é a partir do que está na PPP, né? E a partir dos referenciais que nos orientam nesse trabalho. Né? Quando a gente fala assim, por que nós estamos trabalhando com projetos, seja de trabalho, seja de ensino-aprendizagem ou eixo temático, né? Por que nós estamos trabalhando com essas metodologias e não outras? A pergunta uma pergunta. Pode repetir, por favor? Por que nós estamos trabalhando com eixo temático, projeto de trabalho ou projetos de ensino-aprendizagem e não com outras metodologias? Por causa da concepção teórica que nós escolhemos para trabalhar, dentro da concepção da EAD, né? Freiriana. Tá. Além das opções de educação de aula. Além das opções das escolas. Isso. Porque a perspectiva freiriana seria um tema gerador. Uma vertente, né?
o eixo temático, ela vem disso com algumas readequações do processo e o trabalho com projeto de ensino-aprendizagem e projeto de trabalho. Aí, quando nós estudamos outra vez, foi o desdobramento desse trabalho, pelo menos naquela mostragem que você fez, né? Algumas opções para que pudesse trabalhar na escola com diagnósticos que não fosse o eixo temático, não foi isso? Na verdade, Uma experiência. todas essas metodologias são metodologias que possibilitam desenvolver um trabalho que parta da realidade do educando. Né? Então, que considerem isso e que demandam necessariamente um diagnóstico da realidade. Ou seja, trabalho com projetos de ensino-aprendizagem, projetos de trabalho ou eixos temáticos. E por que a gente não está com tema gerador? Porque não foi opção das escolas de trabalhar com tema gerador. Por isso, nós estamos focando nesses 3 tipos de metodologia. Né? Eixo temático, projeto de ensino-aprendizagem e projeto de trabalho. No projeto de ensino-aprendizagem, projeto de trabalho, de onde que vem? Qual é a origem teórica desse material? De onde que vem o trabalho com projetos de trabalho ou projetos de ensino-aprendizagem? Se a gente for olhar as tendências pedagógicas, ele vem de onde? Primeiro com Celso Vasconcelos, é isso? Celso Vasconcelos e Hernandes, que vem. Projetos vem de onde, gente? Metodologia de projetos. Escola Nova. Escola Nova de Uri. Né? Então é lá desse referencial que é a raiz do nosso trabalho. Sobrou cópia aí atrás? E por que a gente está trabalhando com eles? Porque também partem do interesse e das necessidades dos educandos. Tá? Então, são formas de organização do currículo que consideram isso. Né? E que tem aí as suas vertentes, né? Numa concepção de ensino, de aprendizagem, de relação de professor-aluno, que tem um olhar diferente do que é uma perspectiva tradicional. A perspectiva tradicional, você tem o centro é o professor, né? O aluno é tábula rasa e vai apenas num processo de memorização do conhecimento, repetição mecânica, né? Reproduzir aquilo que é passado. Na perspectiva da escola nova, se contrapondo à tradicional, você tem ali o centro é o educando. Né? Então é o educando que vai direcionar como é que vai ser esse processo de ensino-aprendizagem. E o professor é alguém que vai conduzir, facilitar esse processo. Né? Então, nós temos na pedagogia de projeto, de trabalho, você tem a aprendizagem, ela é compreendida como um processo social, comunicativo e discursivo. Lembrando que esse social ainda é uma perspectiva individual. Né? Constitui-se com relação entre a construção da subjetividade individual e a construção social da compreensão, envolve a interdisciplinaridade do conhecimento por meio de relações significativas. Então, a aprendizagem, ela ocorre, e isso é uma questão que a pedagogia de projetos vai trazer, né, a partir da escola nova, o olhar de que quem constrói o conhecimento é um educando. Né? E ele precisa compreender, elaborar e reelaborar esse processo. Né? E aí o professor é alguém que vai fazer aí a possibilitar esse trabalho. Então, a função do educador é alguém que vai pesquisar, analisar, organizar, coordenar os trabalhos com estratégias de busca, organização e estudo, né, das diferentes fontes de informação, de materiais que podem ser auxiliados nesse processo. Nessa perspectiva, você tem o educando, que é o educando o centro do processo. Olha lá a escola nova contrapondo a tradicional. Né? E participa dos diferentes modos, atividades individuais, grupais ou de classe, conforme as diferentes habilidades e conceitos que são aprendidos nas etapas de construção, desenvolvimento e avaliação. Aqui, o papel do aluno é central. Tanto na proposta
de projeto de trabalho quanto na proposta de projetos de ensino-aprendizagem. Mas isso aí está em consonância com o PPP, que diz que o objetivo da EAGE, da educação na rede, é a possibilidade de a pessoa ser capaz de transformar a sociedade que vive, né? Ser um agente crítico. Está nesse processo também? Sim e não. Por que sim e não? Porque o trabalho com projetos, ele pode desenvolver temáticas que, além de ter como interesse a aprendizagem de conhecimentos, de saberes, também a busca de intervenção na realidade. Pode. Necessariamente tem que ser? Não. Tá? Então é aquela história. Ele é um tema de interesse do educando, tá? Ele é um tema que advém das necessidades e dos interesses dos educandos, mas não necessariamente é um problema. Então ele pode ser? Pode. Se ele não é um problema, ele tem que ter intervenção na realidade? Não. Pode ser? Pode. Entendeu? Então, essa é uma questão que está bem presente tanto numa metodologia de projetos do trabalho quanto de ensino-aprendizagem. Olha, o de ensino-aprendizagem também, a concepção de aprendizagem pressupõe que todo ser humano é capaz de aprender, né? E constitui-se um processo investigativo que envolve o conhecimento dos sujeitos, educador e educando, a compreensão do objeto de conhecimento e do contexto de forma interdisciplinar. Mas o centro do processo é quem? O educando. Ambos aprendem, ambos ensinam, mas o centro ainda continua sendo o educando. Tá? Aqui, o sujeito educador, o Celso Vasconcelos usa o termo mediador, mas não é uma característica da escola nova, a mediação. Na escola nova, o educador é o quê? Facilitador do processo. Tem diferença de mediação? Tem. Qual que é a diferença? A diferença é que quando medir, você estimula o educando. Quando é só facilitador, você traz isso facilitado no processo. Você oferta. Ao ofertar, você pode estimular também, não? Mas não com uma vertente articuladora. Qual que é? Então, os dois estimulam. Estimula, de uma forma diferente. A grande diferença é que, no processo, o mediador, ele não só estimula, como ele intervém. Ele percebeu que o aluno está com uma dificuldade, ele não vai esperar que o aluno chegue no nível de desenvolvimento dele, tá? Para ele chegar lá e conseguir aprender. Ele vai fazer o quê? Ele vai intervir, seja trazendo exemplo, seja fazendo um movimento com o aluno para que ele possa dar o salto qualitativo e avançar. Tá? Então isso é o processo que a gente chama de mediação. Então na mediação o professor ele não faz só isso, olha, dá uma olhada aqui. Quando eu peço o aluno para dar uma olhada aqui, o que eu estou dizendo para ele? Que com o nível que ele tem, ele pode não ter percebido, mas ele dá conta sozinho, ele vai chegar lá. Quando ele deu uma olhada e não deu conta de chegar lá, e eu faço assim, vou lá no quadro e dou um exemplo para ele analisar o que ele fez e reelaborar o que ele fez e compreender que aquilo não está correto, eu estou intervindo. E se mesmo assim ele ainda não entendeu, eu vou trazer uma outra atividade com aquela mesma dificuldade que ele apresentou para poder ajudar lá a superar aquela dificuldade. Então aí ele é mediação, ele intervém no processo. Ele não aguarda só que o aluno se desenvolva, né, a partir do seu nível de desenvolvimento que ele já tem. Tá? Claro que eu vou fazendo favorecendo esse processo para que ele acelere, mas a mediação ela não só faz isso, né? Quem domina ajuda o outro a avançar mais rapidamente. Enquanto que nós teríamos Gil que diria assim,
O bom professor é aquele que identifica o nível de desenvolvimento e respeita esse nível de desenvolvimento do aluno. O mediador, eu diria, o bom professor é aquele que identifica, respeita e antecipa o desenvolvimento do aluno. Tá? Então, esse é um movimento, porque ele já sabe o caminho, ou o colega que sabe o caminho, ou alguém que já sabe esse caminho, já tem o domínio, ajuda ele a avançar mais rapidamente. Né? E não necessariamente é só o professor nesse processo de mediação. Tá? Bom, então, o sujeito educador, e aí eu não usaria mediador, mas o Celso Vasconcelos usa, por isso ele está ali, tá? Mas na perspectiva de projetos não é essa, né, pela raiz. Tendo como protagonista o sujeito educando, cuja ação pedagógica deve partir de onde a turma está, das aprendizagens efetivas dos educandos e não de onde acha que deveriam estar em uma perspectiva de promoção de aprendizagem. E o papel do educando nesse processo? Né? É de indicar a decisão, né, tomada de decisão sobre o tema e sobre os processos de ensino-aprendizagem. Ao dizer quais são suas demandas, suas necessidades, seus interesses, né? Ao demonstrar para o professor o seu nível de desenvolvimento socioafetivo, cognitivo, né, emocional, o quadro de significações aí, né, quais são seus interesses, as experiências anteriores, o domínio de conhecimento prévio que ele tem. Isso vale tanto aqui quanto ali, tanto no processo, no projeto de trabalho, como no projeto de ensino-aprendizagem. Né? Bom, e qual a diferença disso em relação ao eixo temático? Se a gente for trabalhar dentro das tendências pedagógicas, aqui que você me fez a pergunta da intervenção, a gente teria, pegando o quadro do Saviani, das tendências pedagógicas, ou do Libani, né? O Saviani também constrói seu quadro, a gente teria tendências liberais, né? E tendências críticas, não é isso? Por que liberais, que ele vai dizer? A tradicional ela é considerada liberal. Por que ela é liberal? Porque ela ensina, mas ela não propõe a transformação. A transformação. Ela propõe a adequação à realidade social. Escola nova, tradicional, né? são a tecnicistas, são todas voltadas para uma perspectiva individualista, tá? E voltada para um aspecto que é da manutenção e não da transformação. É conhecimento? É. Então, esse é um elemento fundante. Tá? O que vai ser central da escola nova? Quem aprende não é o sujeito educando? Isso não estava pensado pela tradicional. A tradicional tem um elemento central, conhecimento. Ele é essencial. Tá? A tecnicista vai ter elementos também importantes. Agora, a gente tem que ter clareza de onde isso entra nesse processo. E a tendência crítica, o que vai ter de diferente em relação a essas? Foi um rompimento com a ordem vigente, ou pelo menos a superação. A tentativa de intervenção na realidade para a transformação. Tá? Então, a perspectiva do eixo temático busca isso. Né? Tanto a perspectiva do eixo, quanto a crítica social dos conteúdos, quanto a libertadora, que é nessa linha, né? Libertadora está pautada. Maria Emília, sim. Mas tem gente falando que é onde o discurso fala assim, sucesso, o aluno tem que ter sucesso. Que não fala mais de transformação, fala no sucesso. Né? E aí fica meio vago, porque esse um sucesso muito individualista, né? Seria uma coisa que está... Porque a transformação social, ela perpassa o individual, mas não é só no âmbito do individual, é do coletivo. Né? A transformação não ocorre só no campo individual. Mas esse discurso aí já tem tempo, né? É o neoliberalismo aparecendo aí. Tá? Então nós vamos ter na pedagogia, na perspectiva do eixo temático, né? Em relação
ao ensino, ao ensino à aprendizagem, nós vamos ter. Cadê você? Aqui são várias versões. A construção do conhecimento que articula o senso comum e os saberes científicos historicamente sistematizados. Essa é uma questão fundante, porque isso vai estabelecer uma relação para nós entre escola nova e escola tradicional. Porque quando você fala que vai articular o senso comum significa o quê? Conhecimento que a pessoa traz com ela, né? Eu diria que são os conhecimentos prévios, na vertente freiriana, ele chama de conhecimentos prévios. O Gramsci vai dizer que é o bom senso, que é o núcleo sadio do senso comum. Tá? Então você vai dizer a construção do conhecimento que articula o senso comum, que são os saberes que seu aluno chega, e os saberes científicos historicamente sistematizados. O que a escola tradicional fazia? Descartava, ela trabalhava com historicamente sistematizado, né? Mas não considerava o conhecimento prévio que o aluno trazia. Então, esses são elementos que precisam estar intimamente articulados. Por quê? É orgânico, né? É uma coisa orgânica entre o homem social, aquilo que ele traz consigo mesmo, e a concepção do poder de ir mais à frente. É que o grande trabalho naquela questão do senso comum da filosofia, que através do senso comum a pessoa pode desenvolver o conhecimento superior, superando o conhecimento raso que ele tem, mas que ele não descarta no momento o conhecimento que ele traz com ele. Porque a gente só pode compreender aquilo que a gente conhece, ou compreende, né? Como é que eu vou compreender o incompreensível? Reflexão, né? E trazendo uma questão para uma linguagem bem simples, significa o quê? É o conhecimento cotidiano, é o nosso conhecimento prévio que dá sentido e significado aos conhecimentos técnicos científicos. E sem sentido e significado, esse conhecimento ele pode ser trabalhado, mas ele não fica. Você até memoriza, às vezes, né, mecanicamente, mas daí a pouco você esquece. Então é importante articular esse conhecimento, né, cotidiano com conhecimento técnico-científico para que se dê sentido e significado a esse conhecimento científico. Por sua vez, o conhecimento científico faz o quê com os saberes cotidianos ou esse saber que o seu aluno traz? Amplia e verticaliza, aprofunda, possibilita entender os porquês, os fraquezas, os comos, né? Então é entender as razões desse saber, tá? Então a construção de conhecimentos que articula esse senso comum e os saberes científicos historicamente sistematizados em uma perspectiva crítica e interdisciplinar. Educador e educando são sujeitos do processo. Então a gente tira aquela barreira, não é só o educando, não é só o educador. Né? Então ambos são sujeitos aí. Ensinam e aprendem, né? Nesse processo. A função do educador é de diagnosticar, analisar os dados, problematizar as falas, destacar a fala-síntese, organizar e desenvolver os possíveis temas a partir das necessidades dos educandos, construção coletiva interdisciplinar da rede temática pelos educandos e os educadores, porque aí você faz a escuta, você faz junto com seus pares, né, elege os possíveis temas, mas por que é junto? Porque ele é devolvido para os alunos para que eles realmente confirmem ou não o tema, para que eles possam ampliar essa rede de possibilidades de conteúdos, né? Então é por isso que é junto. Quem faz é o professor, mas ele precisa fazer essa devolutiva. E ao fazer, o grupo amplia, diz, olha, tem possibilidades mais disso, sim. Professora, eu tenho acompanhado esse processo
na escola e tem sido um desafio muito grande, né? Quando eu peço para olhar a elaboração do quadro síntese, né? Uma das grandes dificuldades é quando vai se colocar a visão do educador e a visão do educando. Quando eu vou olhar a visão do educando, aí a gente encontra uns termos, umas palavras que vieram dos professores. E quando a gente pede para a coordenadora para sensibilizar o coletivo de que aquilo ali é a visão do educador e não do educando, existe um embate ainda muito grande. Porque o professor, ele ainda quer olhar pelo aluno. Quer fazer com que a coisa se torne mais fácil para ele. E isso tem sido muito desafiador nesse processo todo. Outra coisa que tem sido levantada até mesmo nos acompanhamentos é a questão de, por exemplo, o texto não ser um elemento suficiente para trazer as temáticas. Tanto que as minhas turmas de extensão, que eu acompanho, a coordenadora e os professores, eu participei do planejamento com eles, e eles trouxeram essa realidade, dizendo que no primeiro segmento, por exemplo, o texto não é suficiente para trazer essas temáticas. E aí as atividades de oralidade foram propostas para que nesse momento de escuta eles pudessem fazer esse registro, né? E com a entrada da oralidade, porque assim, até então as formações que a gente tem vivenciado são muito baseadas no texto, nas falas significativas ali do texto. Em alguns, são poucos os momentos que a gente questiona e comenta e discute a questão da oralidade. A gente faz até a escuta, a gente percebe, mas ali às vezes, e aí que se impõe também essa questão da visão do educador e a visão do educando, porque na oralidade vem o viés do educador. Tipo, eu vou olhar, a gente entrou até numa discussão, eu e uma das coordenadoras, por conta dessa questão. Porque a gente precisa ser muito cauteloso, porque às vezes eu olho de uma forma, mas será que foi dessa forma mesmo que o aluno quis colocar? E quando vai fazer a devolutiva para eles, quando eles forem fazer a devolutiva para os alunos, um dos alunos levantou a mão e disse assim, eu não falei isso. Eu não falei isso. Aí a coordenadora teve que trazer eles separadamente, conversar, explicar e tudo mais. E assim, cada vez mais eles estão se posicionando, né? E aí eu falei para elas, você viu que eu falei que não era aquilo? Mas é interessante porque hoje a gente tem tanta tecnologia, o celular que você tem, você pode usar para ouvir essa coleta e depois pegar as falas que são falas sínteses, né? Tal qual, porque esse é um critério, gente, na coleta dos dados. Você fazer a transcrição da fala tal e qual. Por quê? Porque a própria fala, do jeito que ele expressou, pode nos apontar demandas de conteúdos a serem trabalhados. Em língua portuguesa, né? As várias áreas. E às vezes a gente fala, o professor querendo trazer a fala dele, acaba suprimindo. Então, quer dizer, a gente tem hoje muito mais instrumentos para essa coleta e às vezes a gente não atenta para isso, né? Você está aqui com um instrumento na mão, todo mundo hoje tem. Se o professor não tiver, o aluno com certeza tem um celular que pode gravar a fala dos educandos. No momento, né, de uma atividade em sala de aula. Tá? Então, isso, inclusive, você nos chama a atenção, por quê? Porque a questão da oralidade, nós somos, mesmo o grupo de 8ª série, ele tem muito mais facilidade de expressão oral do que escrita. Porque nós somos essencialmente oralidade. O que eu diria para o professor no primeiro movimento? Não fique só com oralidade. Trabalhe também a oralidade, mas não fique só com ele. Por exemplo, se você vai propor uma dinâmica em que o grupo tenha que dizer, né, sobre interesses, necessidades, problemas, né, questões da realidade onde vive, é fundamental que no caso de 1ª a 4ª você trabalhe o desenho e escrita no primeira instância. Por que eu falo isso? Porque se você não pedir para ele registrar, quando um falar, todo mundo vai falar assim, isso aí mesmo que eu pensei. Então, desenho e escrita, mesmo que ele coloque só o desenho e uma palavra, para que depois ele relate o que ele desenhou e o que ele escreveu, tá? Para que ele dê voz à sua voz, não fique só na voz do outro, tá? Então esse é um cuidado.
De quinta a oitava em diante, você pode trabalhar com desenho e escrita, mas ele vai ter muito mais facilidade na escrita do que no desenho, porque a gente vai reprimindo o desenho, e ele chega num momento que ele vai ter mais facilidade na escrita do que no desenho. O que não deveria ser, né? Mas é possível. Agora, existem outras formas de você fazer isso. Você pode pedir, por exemplo, um grupo vai fazer uma peça de teatro que retrate a realidade. Ele pode fazer uma peça com desenhos, ele pode fazer uma peça com o corpo, ele pode fazer uma peça que expressa desenho, corpo e oralidade. Por que não? Tá? Então depende do que você vai propor para o grupo. Há várias formas dessa coleta, né? Então o diagnóstico ele propõe, esse é o primeiro passo. Dali você vai registrar, né, com o cuidado de não conduzir, porque às vezes você vai, vamos levantar o tema. Então, para levantar o tema, você passa um filme, você passa uma música ou um texto. Às vezes você direciona o que vai aparecer. Então, tem que ter esse cuidado também, né? Analisar os dados, esse também é papel do grupo de professores. Problematizar as falas, porque as falas vêm dos alunos. E o critério das falas, lembra lá quando a gente trabalhou, né? Um dos critérios é realmente fazer a transcrição o mais próximo possível daquilo que é a fala.